Olá, boa tarde, psicólogas e psicólogos. Eu sou Mônica Sampaio, sou psicóloga do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, psicóloga de CRAS, de equipamento de enfrentamento à violência doméstica, e também estou como conselheira, nesse momento, do CRPRJ, como vice-presidente. Nós estamos aqui dando início a mais uma live, né? Essa é mais uma estratégia do CRPRJ para nos aproximarmos da categoria, criando, assim, canais de diálogo, né? Onde possamos fazer reflexões, análise de conjuntura, orientações, né? Uma estratégia de aproximação com a categoria. Nós temos feito várias lives, né? Se vocês forem ver o Face do CRPRJ, nós temos algumas ali que já foram feitas anteriormente. E tem outros temas, né? A temática de hoje vai falar sobre os desafios da proteção social em tempos de pandemia. Hoje, a temática da nossa live é essa. E eu quero dizer que o Sistema Único de Assistência Social, né, o nosso querido SUAS, porque o SUAS resiste, é a política que mais absorve, né, que mais emprega os recém-formados. A política que mais emprega psicólogas e psicólogos recém-formados é a política de assistência social, o SUAS. E é o segundo que mais emprega psicólogas e psicólogos de uma forma geral. O primeiro ainda é o SUS, né? Eu creio que a qualquer momento o SUAS pode ultrapassar o SUS, mas o SUS ainda está em primeiro lugar. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dessa política, né, que é tão cara para nós. E temos aqui 4 convidadas, né? Nós temos a Cláudia Simões, que além de ser conselheira do CRPRJ e coordenadora do Núcleo de Assistência Social, ela é psicóloga da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e no momento ela atua como coordenadora da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Nós temos também a Thaís Vargas, que além de ser também conselheira do CRPRJ e compõe também o núcleo, né, de assistência social, ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaí e também psicóloga do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do DEGASE. Para completar o nosso quadro, né, para a gente falar um pouco sobre como anda o SUAS, os equipamentos e os serviços nessa época de pandemia, nós temos a Juliana Gomes, que é colaboradora do CRPRJ e que também compõe o núcleo de assistência social. A Juliana ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu e atualmente ela está como superintendente da proteção social básica, né? Nós vamos falar aqui no decorrer do tempo que o SUAS ele se divide na atenção básica e na atenção especial, né? As nossas convidadas elas vão destrinchar isso melhor para que a gente entenda como que se divide os serviços. E para começar, né, sem perda de tempo, falar um pouquinho sobre como andam as coisas, a gente vai começar com a Cláudia Simões. Ela vai falar um pouco sobre a importância da política de assistência social, né, de uma forma geral, né, da importância de uma forma geral, fazendo um recorte para a importância nesse momento de pandemia, e ela vai falar também da importância da psicologia, né, nessa política e no quadro em que enfrentamos. No decorrer da sua fala, ela vai falar também um pouquinho sobre o código de ética, sobre as prestações de serviço, ela vai falar sobre a portaria, enfim, ela vai trazer alguns dados aí para a gente também refletir juntos. O importante é que assim, a gente faça uma conversa entre nós aqui, que somos trabalhadoras da política de assistência, e vocês que nos ouvem, né? Quem tiver suas dúvidas pode colocar, que na medida do possível a gente vai tentar sanar essas dúvidas. Então vamos lá, Cláudia Simões, começa você.
Oi, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mônica, Thaís, Juliana, todas que estão nos assistindo. Confesso que eu estou muito ansiosa, desculpa, com o uso dessa ferramenta, ferramenta de comunicação. Essa estratégia de trabalho remoto ainda é nova assim, para mim, e usar essa ferramenta para aproximação com a categoria também é uma novidade. Então, espero que dê tudo certo. Enfim, então, eu, Thaís e Juliana, junto com a Vanessa Brito e com a Suane Nogueira, a gente compõe o núcleo de Psicologia e Assistência Social do CRPRJ, e a gente começou, quando toda essa questão da pandemia, ela se instalou, todo esse cenário se instalou, a atuação da psicologia, especialmente nos serviços da assistência social, foi alvo de muitos questionamentos. A gente começou a receber, através da COF, que é um canal de comunicação, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, um canal de comunicação importante da categoria com o Conselho, alguns questionamentos sobre a atuação dentro dessa política. A política de assistência social ela foi reconhecida como uma política pública essencial, o que significa que é uma política que oferta serviços que são indispensáveis para a sociedade, que são inadiáveis para atender a sociedade, e por essa característica de ser um serviço essencial, a oferta de todos os serviços ela não pode ser descontinuada, então não pode ter uma interrupção do trabalho da assistência social, né? Existe uma necessidade efetiva, concreta, de funcionamento desses serviços para boa parte da população que precisa deles. Então, nesse sentido, o exercício profissional de psicólogas e psicólogos nesses serviços públicos que são essenciais, ela está muito ligada à garantia de direitos, garantia de direitos fundamentais de todos os cidadãos. E aí, atuar, então, numa atividade que é essencial, é você trabalhar com esse princípio da garantia de direitos, não só de cada cidadão, mas da coletividade como um todo. Então, esse entendimento de que essa política é essencial e que ela precisa ser continuada, ela está muito alinhada ao nosso Código de Ética, que já elencava no artigo 1º, falando dos deveres fundamentais do nosso exercício profissional, a prestação de serviços em situações de calamidades públicas e emergências, sem visar um benefício pessoal, né? Então, já era uma atuação esperada, já é um ambiente, um cenário de atuação do psicólogo que já existia, que já era discutido e debatido. Então, atuar nesses cenários de calamidade já faz parte do nosso repertório profissional. Especialmente para os profissionais que atuam no SUAS, como a gente tem um serviço tipificado, que é o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, essa atuação ela fica muito mais óbvia, né? Ela fica muito mais... acaba que a partir desse lugar de trabalho, como um serviço tipificado, como os outros da política de assistência, o local de atuação do profissional. E quando ocorre uma situação de calamidade pública e emergência, apesar desse serviço, e aí não sei o que vocês acham, meninas, se a gente fala um pouco dessa divisão, assim, só para entender por que eu falo na alta complexidade. Os serviços, eles são divididos, a gente tem níveis de proteção dentro da política de assistência social. Então, um nível de proteção que é a proteção social básica, direcionada a um público específico, que são pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que não têm direitos violados, e a proteção social especial, que atende especificamente esses sujeitos que estão em situação de violação de direitos. Essa proteção especial, depois eu acho que Thaís vai entrar mais especificamente, ela é dividida entre a média e a alta complexidade. E os serviços da alta complexidade são esses serviços, o serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência, ele está incluído nesse rol de serviços da alta complexidade, que além dele tem os serviços de acolhimento
e de acolhimento institucional e de acolhimento em república e em família acolhedora. Então, esses serviços tipificados na alta complexidade, o profissional de psicologia, enquanto trabalhador do SUAS, ele já atua de maneira postos de trabalho na proteção social básica, que tem uma capilaridade de 100% no nosso território, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas também, historicamente, o profissional de psicologia que atua no SUAS tem uma atuação muito presente nos equipamentos e nos serviços da alta complexidade. Então, esse trabalho, ele já é um trabalho recorrente. Só que o que acontece é que esse serviço, apesar de tipificado, ele tem uma lacuna, né, entre o que está tipificado nas legislações e o que realmente, efetivamente, se dá de organização do campo de trabalho. Então, muitas vezes, fica restrito ao profissional da alta complexidade e não ao conjunto de trabalhadores da assistência social, como quando se instala essa situação, uma situação de calamidade e emergência. E a gente veio trabalhando ao longo dos anos, já tinha essa deficiência de trabalho nesse serviço específico, mas a questão das epidemias foi uma novidade, apesar da epidemia já estar elencada lá como situações anormais junto com enchentes, deslizamentos, que são situações que podem levar ao poder público o reconhecimento de uma situação de calamidade pública e emergência. Então, a epidemia já estavam lá, só que a gente não se preparou, a gente não planejou uma ação articulada dos serviços para atendimento a esse cenário de calamidade pública e emergência. Então, acho que pegou todo mundo um pouco de surpresa, assim, né, de como organizar os serviços dentro dessa realidade. E aí surgiram muitos desafios para essa atuação. Acho que a principal delas, inicial, e acho que a gente vem, como sempre, assim, na política de assistência, acompanhando o desenvolvimento dos fatos históricos. Então, inicialmente, a gente teve uma dificuldade muito grande na definição do que funciona e do que fecha nos serviços. Então, dentro dessa política que é essencial, que precisa estar funcionando de maneira ininterrupta, o que de fato funciona e o que não funciona. Então, quais os serviços precisam de fato funcionar integralmente? Porque quando a gente diz que a política tem que estar ofertando os serviços, não necessariamente exatamente como ela já funcionava. Então, a gente pode pensar num funcionamento que é parcial, que é à distância, que é de maneira remota. Então, aí várias especificidades desse público que a gente atende, do usuário da assistência, que pareciam entraves, né, para o desenvolvimento dessa atividade de maneira remota, de como a gente vai conseguir, dentro da política de assistência, ao mesmo tempo garantir o atendimento de maneira integral ao direito desse cidadão e, ao mesmo tempo, se proteger e tentar arrumar essas formas de organização do trabalho. Que estratégias são essas? Eu acho que, inicialmente, isso foi muito complicado para a política, a gente vai destrinchar isso melhor, Juliana depois vai falar dessas estratégias que a gente tem encontrado no dia a dia dos serviços, o que as normativas também têm trazido, e também outra questão importante era, então, dentro desse cenário que a gente não estava preparado, que a gente não tinha um planejamento específico, que tem características que variam de território para território, então tem a ver com a infecção de determinado local, com a velocidade da transmissão naquele local, com a rede de saúde que vai possibilitar ou não o maior atendimento daquele sujeito. Então, tem especificidades que são muito locais. Então, dentro disso tudo, como garantir a segurança do trabalhador, né? Como garantir a segurança do trabalhador psicólogo, do trabalhador do SUS e também do usuário que a gente está prestando serviço. Então, a questão da compra dos EPIs, eu acho que foi um nó, todo mundo, acho que ainda a gente tem uma luz no fim do túnel, que é as portarias que efetivamente garantem a possibilidade de aquisição desses equipamentos pela própria política de assistência, porque isso também foi um nó, pensar que a gente precisava pedir à Secretaria de Saúde, quando, na verdade, essa secretaria, às vezes, também está sucateada, então, tinha uma dificuldade. Então, qual o profissional que ia ser atendido? O profissional do SUS,
ou profissional da saúde. Então, a possibilidade da saúde adquirir esses equipamentos de proteção dos trabalhadores, acho que foi um divisor de águas na organização dessas novas estratégias de trabalho dentro da assistência. E aí, assim, para tentar já passar, para não ficar falando muito, passar para a Thaís e para a Mônica e aí para a Juliana, para a gente trocar um pouco, quais as construções, aí depois eu quero voltar para falar isso especificamente, na construção de estratégias específicas para alta complexidade, porque são espaços de trabalho, ambientes de trabalho que são eminentemente coletivos. Então, a gente tem muita dificuldade de arrumar algumas estratégias para atuação nesses ambientes de trabalho, especificamente os abrigos dos serviços de acolhimento institucionais que já estão em funcionamento nos municípios, mas como os abrigos provisórios que reúnem grande número de usuários e trabalhadores também, inclusive trabalhadores que estão iniciando o trabalho, já atuando nesses serviços da alta complexidade. Então, acho que a minha introdução é um pouco essa, e queria passar aí para a Mônica conduzir para as meninas não sei como é que vai ser a dinâmica agora. Então, Cláudia, você começou muito bem o nosso debate aqui, né, dando um apanhado de como que as coisas estão, né, de como elas se construíram, e eu quero aproveitar para falar duas coisas. Primeiro que, assim, se tiver alguém nos ouvindo que não é da política de assistência, colocar para eles que quando a gente chama de usuário, é porque todas as pessoas que acessam os serviços, né, a gente chama eles de usuário. Porque algumas pessoas, elas ficam sem entender, usuário, por que esse pessoal do SUAS só fala usuário, né? Eu lembro que até mesmo as pessoas que iam no CRAS, elas me perguntavam, né, o porquê da gente chamar elas de usuário. Porque é isso, é o usuário do serviço, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa que a Cláudia, ela traz, né, que a política de assistência, ela trabalha com garantia de direitos, e ela trabalha, e aí a gente pensando essa garantia de direitos, né? E pensando como ela trouxe, que embora a pandemia esteja tipificado na alta complexidade, a gente não se preparou, de repente, suficientemente para ela. Então, pensando essas duas coisas, a Thaís, ela vai trazer uma contribuição, porque ela vai falar sobre equipamentos de proteção, né? De uma forma geral, tanto para as trabalhadoras psicólogas, como para as trabalhadoras, né, de outras, que compõem o sistema único. Ela vai falar sobre a higienização dos espaços, ela vai falar sobre a adequação das atividades, porque algumas atividades tiveram que ser suspensas, né, aquelas que são feitas no local e em grupo. Mas antes de passar para a Thaís, eu quero parabenizar a Thaís, em nome do CRPRJ, porque hoje é aniversário dela, né? Então, a gente quer mandar parabéns para a Thaís, dizer que no dia do aniversário dela, o comprometimento dela é tanto que ela está aqui hoje para fazer essa live com a gente, né? A gente quer mandar o coraçãozinho para a Thaís. Eu quero, parodiando Spinoza, desejar muitos bons encontros nessa vida para a Thaís, né? É isso, Thaís. Microfone. Obrigada. Me surpreendeu agora. Então, seguindo aí um pouco do que a gente pensou, né, para discutir, para apontar como temas importantes, né, da gente trabalhar, é a gente pensar que se esses serviços são tão essenciais, né, se a gente não pode deixar de prestar o nosso trabalho para a população, que a gente precisa que isso seja feito dentro das possibilidades de segurança, né. É claro que a gente sabe que todos os cuidados que a gente tem, eles, infelizmente, ainda não são garantia 100%, né, de estar livre de contaminação, mas, assim, do mínimo que a gente precisa ter de condições de trabalho, né? E aí a gente pode pensar, nesse momento, né, nos equipamentos de proteção especial, proteção individual, né, eu tenho sempre dificuldade com
com essa sigla, né, que é o uso de máscaras, o álcool ou sabão, enfim, alguma coisa que possa limpar as superfícies, que possa limpar o material, que possa higienizar o ambiente onde a gente trabalha, que esses cuidados possam se estender à população, né, que a gente atende. Eu sempre penso que o nosso trabalho no campo da política pública, especialmente, por mais que ele tenha uma afinidade com a política, né, a qual ele se referencia, na saúde, na assistência e em outros espaços, eu acho que a gente sempre tem a perspectiva da educação, né? Então, assim, se a gente atende o usuário e a gente está usando equipamento e a gente está fazendo a higienização e a gente respeita as normas que estão sendo apontadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, a gente também está ensinando isso para o usuário, a gente está mostrando que isso é importante, a gente está dando valor, né, a esses cuidados, porque muitas pessoas não estão se preocupando, né, não estão tendo a dimensão do que é. E numa outra situação, a gente precisa pensar também do público que a gente atende, né, da dificuldade que às vezes as pessoas têm de acesso a de higiene dos seus próprios espaços e como que isso também pode ser educativo se a gente tem um serviço que atende eles respeitando e explicando e mostrando e fazendo todos os cuidados. E aí a gente precisa que tudo isso seja garantido, né? E pensar que existem algumas coisas que a gente vai apontar na discussão de hoje que tem a ver com a pandemia, mas existem muitas dessas coisas que a gente vai apontar que, na verdade, são carências muito anteriores à pandemia, né? Se a gente for pensar na estrutura de trabalho, condições de higiene, ambientes arejados, ventilador, ar-condicionado, enfim, todos esses quesitos, né, de estrutura de serviço, são questões que a gente já vinha de forma muito precária, né? Então, a gente tem espaços de trabalho, às vezes, que são casas, que são espaços alugados, que são espaços adaptados, que não estão de acordo, né, com o serviço e com a forma como ele precisa ser prestado. E tudo isso hoje acaba trazendo uma dificuldade maior da gente manter o espaço limpo, da gente ter um ambiente arejado, né, da gente ter a possibilidade de atender com higiene, com a garantia, né, do que a gente precisa ter de cuidado nesse momento. Então, assim, pensando nisso que a gente precisa ter de garantia e de suporte, né, e aí isso não é uma coisa direcionada aos profissionais, né, isso é uma coisa direcionada à política, à gestão, a tudo que a gente precisa ter de investimento nessa política para que ela seja uma política forte, né, porque quando no momento de pandemia ela é decretada como uma política essencial, ela é reconhecida, na verdade, né, como uma política essencial, a gente vê o quanto esse trabalho é importante. Então, ele não pode ser só importante agora na pandemia, né, ele é importante o tempo inteiro, porque se hoje a gente tem algumas situações que estão sendo compartilhadas por toda a população, a gente tem uma população vulnerável que está exposta a todas essas condições no seu dia a dia, na sua vida, mesmo sem a pandemia, né? Então, assim, cuidados de prevenção, cuidados de higiene, enfim, essas coisas todas que a gente precisa ter nos nossos espaços de trabalho, que muitas vezes a gente não tem. No caso da pandemia, né, além do material de proteção, além das máscaras, além da higienização dos ambientes, a gente precisa também adaptar as atividades, como a Claudinha já tinha pontuado, né? De que maneira a gente vai continuar dando esse suporte, de que maneira a gente vai fazer esses atendimentos, buscando preservar, né, de alguma forma, os trabalhadores e buscando também garantir o atendimento para o usuário. E aí, nesse sentido, né, o que, inclusive, a portaria 337 do Ministério da Cidadania, desculpa que eu não sou boa de número, tem que colar, o que essa portaria fala sobre os atendimentos, né, sobre como deve ser o funcionamento do SUAS em tempos de pandemia, né, ela sinaliza que a gente deve fazer redução da jornada de trabalho, poupar
aquelas pessoas que estejam no grupo de risco, né, que elas possam ser afastadas ou estarem mais em trabalho remoto, e que a gente possa reduzir a jornada de trabalho para espaçar o período que o trabalhador está exposto ao contato direto com a população. E isso a gente tem sempre que pensar, né, que é uma prevenção ao trabalhador e é uma prevenção ao usuário. Então, todos os cuidados que a gente tem voltado para o trabalhador, ele se reflete também para o usuário, né, porque a gente compartilha os mesmos espaços, a gente compartilha as mesmas situações que o usuário. Então, quando a gente está protegido, o usuário também está protegido e vice-versa, né? Acho que a gente tem sempre que pensar, porque às vezes quando a gente faz algumas defesas sobre os trabalhadores, as pessoas consideram que a gente não está considerando a importância do usuário, né? E não é isso. Quando você defende a política, você precisa estar defendendo aí que as condições estejam adequadas para todos que estão nela. E aí, nesse sentido, eu queria também lembrar a importância, né, dos fóruns do Sistema Único de Assistência, né, os fóruns dos trabalhadores. A gente hoje tem a representação do Conselho pela Vanessa, né, que, como a Claudinha falou, compõe o nosso núcleo de assistência, no FET-SUAS, né, que é o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS. E a gente tem alguns movimentos, alguns fóruns municipais também, que são organizações importantes dos trabalhadores na defesa da política, né, e que pode, nesse momento, ser espaços de discussão para a proposição dessas estratégias que a gente precisa encontrar para lidar com a pandemia, né, buscando garantir o atendimento à população, sem deixar os nossos trabalhadores desprotegidos, né. Então, acho que, a princípio, é um pouco isso, e aí a gente pode seguir, né, pensando um pouco mais dos detalhes das proposições para os serviços. Obrigada. Thaís e Mônica, Juliana, antes de passar para a Juliana, fiquei pensando aqui com a sua fala, me trouxe um pouco essa reflexão de o quanto que dentro de um cenário, né, que a gente precisa, que a gente acaba contingenciando a equipe de trabalho, porque a gente precisa preservar os profissionais que compõem o grupo de risco, porque na realidade dos municípios menores, os trabalhadores moram fora do município, e aí tem muita, né, a gente teve dificuldade de acesso dos trabalhadores para chegar aos serviços por conta de transporte. Então, dentro desse cenário de contingenciamento profissional e das equipes, que já é pequeno, como você falou, a equipe, o SUAS já é sucateado, então muitas vezes as equipes são reduzidas para o tamanho da demanda que precisa atender, e aí, dentro desse cenário, como é que faz se a gente, alguns setores, alguns serviços precisam ser reforçados durante a pandemia, né? E aí, quando a gente fala de que a gente precisa abrir os abrigos temporários, precisa reforçar os serviços de acolhimento, como fazer isso numa estrutura onde a gente tem menos profissionais disponíveis para esse trabalho. Então, acho que foi um gargalo também, acho que a gente não pode deixar de falar isso, né, e o quanto que esse sucateamento da política, inclusive das equipes, inclusive dos postos de trabalho, alinhados, né, à quantidade de trabalho de determinado território, e seguindo as normativas, que muitos equipamentos não têm as equipes, né, específicas determinadas na BRH, e aí como que isso, nesse momento da pandemia, se mostrou muito presente, fez toda a diferença para o serviço ofertado chegar com qualidade, né, para o usuário dessa política. Então, queria pontuar isso, e aí falar o quanto que isso também implica na reorganização dos serviços. Então, o profissional que trabalha na proteção social básica, que trabalha no serviço de convivência, que não está trabalhando porque é um serviço que acontece, né, para evitar aglomeração, tal, foi suspenso, esse profissional ele pode estar sendo requisitado a trabalhar nesse outro espaço que antes ele não tinha uma experiência de trabalho anterior, então também dificulta muito. Queria apontar essas duas coisas aí. Ótimo, Cláudia. Eu estava pensando aqui a mesma coisa, né? Eu estava pensando que a gente chega num momento de pandemia, depois de cerca de 2 anos de precarização dos trabalhos, né? Precarização dos serviços.
nos últimos 2 anos, a gente viu a falta de investimentos, né? Nós vimos que os trabalhadores foram cada vez menos para esse tipo de política. Enfim, eu estava pensando sobre isso, foi ótima a sua colocação. E aí, quando a Thaís ela traz essa questão de que a gente, de como é que estão, né? A proteção das trabalhadoras, dos trabalhadores, como é que estão os espaços, a gente começa a pensar que a gente tem uma orientação para evitar aglomerações, né? Para tentar trabalho remoto. E sabemos que na atenção básica temos alguns serviços que são as oficinas, que são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, onde existe, né, um grupo de pessoas que frequentam aquele serviço. Então, é a partir daí que a gente vai chamar a Juliana Gomes, que é a psicóloga da Secretaria de Assistência Social lá de Nova Iguaçu, né? E aí a gente entende que o CRP, enquanto ingerência estadual, a gente está trazendo alguém da Baixada também para contribuir com a gente aqui nesse debate, nessa conversa. E aí a Juliana ela vai falar como é que está o funcionamento desses serviços, né? Da atenção básica, que é onde tem o serviço de convivência, oficinas e outras coisas, né? E vai falar também sobre atendimento remoto, sobre a portaria 337, sobre os benefícios eventuais, né? Que nesse momento também acontece nos CRAs e nos CREAs. Enfim, então agora vamos ouvir a nossa colega psicóloga lá de Nova Iguaçu, né? Da Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu, Juliana Gomes. Olá, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui nessa live junto com vocês, com colegas que eu divido essa discussão do SUAS já há alguns anos. Cláudia, Thaís, Mônica, Suane, que não está na discussão agora, né? Vanessa, enfim. Eu sou uma grande defensora dessa política, já atuo nessa política desde 2012. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar no SUAS e descobri um grande campo de atuação para os psicólogos, né? Um campo a ser descoberto, um campo a ser explorado, né? Hoje, a gente precisa aí recolocar um pouco das nossas práticas para estar prestando esse atendimento à população. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é essencial nesse momento. E aí é muito interessante as pontuações que a Cláudia e a Thaís fizeram anteriormente, porque o sistema ele está sucateado, assim como o da saúde, né? Nós também estamos sucateados. E aí hoje os olhares dos brasileiros, dos políticos, de todo mundo voltou para a política pública, tanto de saúde quanto assistência, né? E aí a gente pensa na recolocação das práticas, em como a gente reorganiza o serviço, enquanto a gente repensa como é que a gente vai continuar acompanhando o nosso usuário, como é que a gente vai prestar a garantia, né, dos mínimos. Eu não gosto muito desse verbete que é os mínimos sociais. Eu já estou cansada dos mínimos, agora eu quero os máximos, eu quero tudo. Eu quero garantir tudo para o meu usuário, né? E aí, pensando nessa reorganização, nessa recolocação profissional, pensando ali no que a portaria 337, né, do Ministério da Cidadania recoloca em relação ao trabalho do SUAS, que fala sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, né, da gente suspender os atendimentos em grupo para a básica. Isso é bem complicado, porque nossos serviços, eles, em sua maioria, são em grupos, são coletivos, né? O nosso serviço ele visa a coletividade, visa a convivência, né, o fortalecimento de vínculos. E aí, como é que a gente garante o direito, como é que a gente acompanha, né, como é que a gente dá atenção integral às famílias, como é que a gente fortalece vínculos no momento em que o isolamento social é extremamente necessário para a sobrevivência dos nossos usuários. Né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente recoloca as nossas práticas, repensa os nossos atendimentos. Os equipamentos eles precisam estar funcionando, porque apesar da gente ter atendimento remoto, o atendimento pelos aplicativos de mensagem, pelas próprias páginas de redes sociais, né? Nós temos usuários que não têm acesso a nada disso. Então, a gente precisa pensar, né, que o serviço precisa estar aberto principalmente para esse usuário, que não tem acesso a isso. Nós temos em voga agora, né, muito se discute o benefício eventual, que é extremamente necessário nesse momento.
né? Os nossos usuários, eles não, que têm as suas práticas profissionais, muitas vezes conseguindo ir para o seu trabalho, né? Fazer a sua prática profissional, obviamente, porque a saúde vem em primeiro lugar, vem antes da economia. Não existe economia sem saúde da nossa população. Então, esses nossos usuários que têm aí suas correrias, como eles mesmos dizem, que têm aí suas complementações, que fazem parte, sim, dos nossos benefícios de transferência de renda, mas que mesmo assim não deixam de trabalhar, porque a transferência de renda ela é uma complementação à renda, né, do usuário. Então, o nosso usuário que é beneficiário, por exemplo, do Bolsa Família, ele trabalha assim, né? Ele tem uma prática profissional e aí ele complementa, ele tem ali assegurado um valor para que ele possa se alimentar, né? E aí ele vai trabalhar para poder conseguir as outras coisas, enfim. Ele está com a sua prática profissional interrompida, porque ele está precisando se recolher, está em isolamento por conta da pandemia. E aí o benefício eventual, ele está na grande sensação do momento, a grande discussão do momento é o benefício eventual, principalmente o benefício emergencial, que, apesar de ser um benefício socioassistencial, um benefício da assistência social do SUAS, ele não foi descentralizado, ele está centralizado. Né? E aí isso é um desafio também para os nossos profissionais que estão na ponta, que estão nos CRAs, porque a gente acaba trabalhando como um tradutor, né, das informações que o governo federal nos passa, porque aí não descentralizou o serviço, então a gente não tem muita gerência, né, no benefício emergencial. O que é uma pena, porque seria muito bom para a sociedade entender como funciona o Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família é um benefício de transferência de renda e o benefício emergencial é um benefício de transferência de renda, importantíssimo. Assim como o Bolsa Família é importantíssimo para os nossos usuários, para quem a gente acompanha, para a população brasileira, né? E, enfim, pensando aí nessas novas práticas, né, em reorganizar o serviço, né, em estar, como a Cláudia mesmo colocou, em estar em outro serviço, porque a demanda do outro serviço, às vezes, é maior do que o serviço originário. Então, você está lá no equipamento, num CRAS, né, você é oficineiro ou orientador social, e aí você foi convocado para estar num serviço de alta complexidade, que, nesse momento, ele é de extrema importância, né, para a nossa população em situação de rua, para os nossos idosos, né, para os nossos atendidos que precisam aí de um abrigamento. Enfim, a gente vai ter que recolocar nossas práticas, a gente vai ter que repensar as nossas práticas em favor da população. Isso me lembra muito um texto bem bacana do Martim Baró, que é o papel do psicólogo, que ele fala que a gente precisa recolocar as nossas práticas, né, em favor das maiorias populares. As maiorias populares que a gente chama erradamente no Brasil de minorias, porque são maiorias, mas que são minorias em direitos. Deu para compreender, mais ou menos? Né? O direito não é assegurado a elas, né? Mas elas são a maioria das pessoas. Desculpa me meter. A maioria. Se fosse isso, né? Sim, é isso aí, Thaís. Então, assim, eles não têm muitos direitos garantidos, assegurados, mas eles são a maioria. Então, a maioria da população não tem esses direitos assegurados. Por isso que eu não gosto mais desse termo mínimos sociais, garantir mínimos sociais. Então, a proteção social básica, né? Porque o SUS ele é dividido aí em 3 proteções. A proteção social básica, que é referente aos CRAs, ao PAI, ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ao Programa Criança Feliz, ele pensa em como é que vai recolocar as suas práticas, né? Porque os benefícios eventuais, o acesso à transferência de renda se dá através dos CRAs, né? O fortalecimento de vínculos ele se dá através dos CRAs. E aí, como é que a gente fortalece vínculo? Como é que a gente está do lado do nosso usuário nesse momento em que a gente não pode estar tão perto assim? Então, as estratégias são os atendimentos remotos, sim, né? Então, são os nossos profissionais terem acesso à internet, né, à tecnologia, a tablet, a celular, para poder ficar mais próximo do nosso usuário através desse atendimento remoto, fazer esse acompanhamento, verificar se ele está precisando de alguma coisa, pensar esse acompanhamento mais distante, né? E, nos casos de urgência e emergência, né,
recorrer ali ao atendimento no CRAS ou a uma vista domiciliar, lógico que respeitando aí as orientações de segurança. Né? Eu tenho uma pequena pauta aqui para eu poder não me perder e não falar tanto. Né? Outro setor ali da assistência que tem grande importância nesse momento é a vigilância socioassistencial. Né? A gente tem aí um cadastro único bem robusto, com muitas informações para a gente poder estar trabalhando, né? E a vigilância tem um papel fundamental para estar fazendo esses recortes, né? Monitorando aí os nossos usuários que são grupo de risco, né? Grupo de risco no sentido de o idoso que mora sozinho, e aí ele fica. Ele aumenta o seu risco por estar sozinho, porque ele tem a ameaça da pandemia, do coronavírus, mas tem a ameaça do isolamento ali, que ele já tinha antes, né? E que ele vai estar com esse isolamento intensificado por conta da pandemia. Né? Das nossas crianças, né? A gente pode fazer aí recortes, né? Levantar aí as informações das nossas crianças, que hoje a gente estava até pontuando mais cedo que os fatores de violência podem aumentar por conta do isolamento social, até porque a criança, às vezes, vive com o seu agressor, e aí, com a questão do isolamento social, ela está mais próxima, convivendo em mais horários com o seu agressor, né? E a gente pode fazer pequenos recortes para pensar projetos para atender. Então, lá no município, a gente criou alguns projetos, né? Que foi o CRAS no Zap, que é com um aplicativo de mensagens, onde as pessoas podem enviar aí sua dúvida, sua solicitação de atendimento, sua solicitação de agendamento, porque aí a gente conseguiu, de fato, individualizar o atendimento, né, dos usuários. Então, a gente está recolocando aí nossos profissionais para estar atendendo de maneira individual. Obviamente que a gente atende menos, porque de maneira individual a gente não consegue atingir um número, a quantidade de pessoas que a gente atende, a gente consegue atingir quando a gente está trabalhando em grupo, mas o importante é a gente não deixar de atender. Entretanto, né, o CRAS no Zap, ele conseguiu fazer com que a gente atendesse demandas, inclusive, que estavam aí escondidas, né, que estavam latentes, né, escondidas do próprio CRAS, porque pedir uma informação, elas enviam uma mensagem no WhatsApp e tem uma resposta. E aí elas passam a conhecer aquele serviço, passam a conhecer aquele profissional que está ali atendendo. Né? Outros benefícios que podem ser criados, né? Por exemplo, os municípios que têm o programa de aquisição de alimentos, né, da agricultura familiar, eles podem estar trabalhando com benefício eventual dentro desses alimentos que são adquiridos da agricultura familiar. Né? Organizar aí uma estrutura de logística para poder fazer as entregas. Hoje, grande parte dos visitadores, por exemplo, do programa Criança Feliz estão com as suas atividades interrompidas por conta da suspensão das visitas, então talvez eles possam estar auxiliando, recolocando as suas práticas aí para auxiliar nas logísticas, né? De entrega de benefícios eventuais para os usuários. Né? É uma questão importante, assim, o benefício eventual, porque o município precisa ter a sua lei de benefício eventual, ele precisa estar organizado para poder atender ao benefício eventual. Então, nesse momento, os municípios que estavam mais organizados, que tinham sua lei de benefício eventual, com dotação orçamentária para eles, estão conseguindo atender. Obviamente, sim, as verbas não são infinitas, né? São finitas, mas tem conseguido atender de maneira satisfatória aí os seus usuários. O que eu vou falar no sexto bloco, né, sobre a questão da precarização, não vou me adiantar, vou me furtar, não comentar agora, mas é sobre a organização mesmo do trabalho, porque o SUAS, para atender a pandemia, ele precisa estar organizado, né? O SUAS no município, os serviços precisam minimamente estar organizados, as equipes precisam estar minimamente organizadas para poder corresponder às expectativas do próprio Ministério, né, em relação à política. Ô, Juliana, tem pergunta exatamente sobre isso lá no Facebook. Mônica vai falar, né? Tá. Vou aguardar a pergunta, então. Porque aí a gente pode debater, né, melhor com quem tá assistindo e quem está vendo, fazer esse diálogo mais... Então, nós temos quase 100, né, comentários na live,
eu estava dando uma olhada, a maioria deles é nos parabenizando, né? A Solange, ela parabeniza a Thaís 2 vezes pelo aniversário, né? E pela fala dela, falando das dimensões das condições de trabalho. A Rose Oliveira também parabeniza a todas, e ela falou que a live dirimiu dúvidas, que nesse momento delicado, né? Muito importante as falas. A Vanessa Brito também, ela parabenizou porque teve a fala sobre o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUS. Aí tem uma dúvida, 2 dúvidas aqui que eu vou ler. O que eu sugiro, meninas? A gente só tem 10 minutos, né? Então, como a gente fala, né? A gente tem paixão pelo nosso trabalho. Então, assim, E aí a gente quer falar dessa. A gente quer falar até da nossa usuária que ligou para a gente hoje, né? Da nossa usuária que a gente não vê. Enfim, a gente tem paixão, as coisas acontecem assim, mas infelizmente a gente tem pouco tempo. Aí temos 2 perguntas aqui. O que eu acho? Eu faço as perguntas, vocês, na medida do possível, respondam e já vão se despedir. Tudo bem? Aí falem o que acharem mais importante que não conseguiram falar nesse momento, né? Juliana tinha aí algo que ela ainda queria falar, mas vamos lá. O Maciel, ele faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber como os psicólogos podem ser úteis nesse momento de pandemia. Em que frentes eles podem atuar? O Alexandre parabeniza o CRP, né? E pede que a gente fale um pouco mais sobre as diferentes proteções. A Kelly Barbosa fala do excelente debate. O Alexandre fala sobre a excelente colocação da fala da Juliana. O Pedro fala da importância do debate. Enfim, e aí essas 2 perguntas que a gente separou, as meninas, nossas convidadas, né, tentem responder e já vamos nos despedindo, porque o tempo foi curto para tanta coisa para falar. Vamos falar rapidinho, vou tentar falar em 2 minutos para cada, eu acho que dá, né? 2 minutinhos para cada, né? Sim. Então, onde o psicólogo pode ser útil, não foi essa a pergunta? Eu acho que em todos os serviços, o psicólogo ele é equipe de todos os serviços da política pública de assistência, então ele contribui durante a pandemia em todos esses serviços, especialmente, e aí porque atuo na alta complexidade, eu acho que a gente tem especificidades, em 2 minutos não vou conseguir falar, mas que esse trabalho ele precisa. É um desafio da política de assistência social fazer esse trabalho de maneira sem especialidade, mas integrado, intersetorial. Então, tudo isso eu acho que precisa ser levado em conta na organização desse trabalho e da atuação profissional. A organização de situações de calamidade pública e emergência desse serviço, elas precisam se dar no período de normalidade, então essa organização, acho que o psicólogo também pode contribuir dentro das suas equipes para puxar essa discussão. A gente tem uma atuação interessantíssima em psicologia de emergências e desastres, que anteriormente a gente dava esse nome, então a gente tem uma trajetória de atuação nesses cenários, então acho importante a gente pensar que pode ser o profissional dentro das suas equipes, que pode estar puxando essa discussão no período de normalidade para essa organização, e fechar dizendo que, então, o sucateamento ele é anterior à pandemia, e ele traz, assim, dificuldades enormes para a execução dos serviços. Então, especificamente para alta complexidade, a gente tem um cenário no estado do Rio de Janeiro, em relação à cobertura, ainda muito deficitário, a gente precisa avançar muito, então, se a gente não consegue avançar na cobertura, na execução do serviço, fica, então, nessas situações, fica muito mais complicado. Então, acho que o psicólogo atua nessa frente, trabalhando em prol da política, lutando pela política, contribuindo com seu olhar sobre esse atendimento, sobre o usuário, sobre a subjetividade desse usuário e dessa relação com a desigualdade social. Acho que é isso, obrigada aí todo mundo que esteve presente, vai, Thaís. Tá, então, eu acho que quando a gente pensa nessa pergunta, né, quais são as frentes que o psicólogo pode contribuir, eu acho que, como a Claudinha falou, são todas, e aí a gente precisa pensar em toda uma organização de estrutura de serviços, né, que compõe o Sistema Único de Assistência Social.
E aí pensar, como a Juliana falou, né? A gente tem um programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, que é super criticado, né, por uma série de razões, especialmente nos últimos tempos, né, onde se defende um Estado mínimo, e no momento de caos, no momento de dificuldade, é justamente ao Estado que se recorre, né, e, pelo amor de Deus, o Estado tem que fazer alguma coisa. Então, na verdade, assim, para a gente entender um pouquinho que o programa de transferência de renda, ele vem exatamente para suprir esse tipo de situação, esse tipo de necessidade. E se para uma fatia da população hoje, isso é uma circunstância da pandemia, para uma fatia muito maior, isso é o dia a dia, né? E que quando o governo pensa o programa de transferência do Bolsa Família, ele pensa na transferência de renda, mas ele também pensa em toda uma estrutura de atendimento, né? Que são os serviços da básica, da média, da alta. Alguém fez a pergunta, né, sobre a organização do sistema. Eu acho que isso eu não vou conseguir responder agora nesse minuto, acho que nenhuma de nós. Eu acho até que a gente talvez precise de outras lives para dar continuidade às coisas que a gente tinha separado. Mas, assim, aí eu acho que é preocupante quando a gente pensa, né, esse grande programa de transferência de renda que acontece com o auxílio emergencial, que não passa pela assistência, né, que não está, embora ele faça uso do cadastro único, ele não está incluído na assistência, ele não está ligado a nenhum serviço, a nenhum atendimento, ele é simplesmente um programa de transferência de renda. A gente não recebe sequer informações oficiais, né, a respeito, a gente orienta, informa a população de acordo com a nossa informação via mídia, enfim, né, e aí pensar o que isso significa, um grande programa de transferência de renda que não está dentro da política de assistência, embora tenha o viés de assistência, né, então eu acho que isso é para a gente pensar aí no que vem depois, né, porque o pessoal fica falando assim que quer que a gente logo volte ao normal. Eu não sei se a gente devia voltar ao normal, eu acho que quando a gente voltar, não devia ser o mesmo normal, né, a gente podia tentar voltar um pouco melhor do que a gente estava antes. Mas, enfim, acho que é isso que dá para falar e eu acho que a gente vai precisar de outras lives. Então, Thaís, pois é. Eu acho que voltando um pouco aqui para finalizar na questão do sucateamento, que a gente não acabou, a gente vai precisar fazer uma live só para falar sobre o sucateamento, mas eu queria pontuar aqui rapidinho sobre os dois níveis de sucateamento, né? A gente precisa falar um pouco da responsabilidade do governo federal, que retirou no final do ano passado 35% do orçamento do SUAS, inclusive que a gente não tem um orçamento delimitado, então a gente fica aí ano a ano pensando qual vai ser o orçamento da assistência, porque ele não está carimbado, ele não tem um orçamento carimbado. E aí você ainda tem o orçamento retirado. Aí esse ano, em face à pandemia, esse orçamento ele foi recomposto, mas não teve investimento. Sim. Né? E aí você não investe. Então, esse é um nível de sucateamento do SUAS que ele é gigantesco, né? Que é a questão da falta de investimento, né? Nos serviços, nos programas do governo federal. Outro nível de sucateamento, né? São as questões políticas que não caminham junto com as questões técnicas. E aí eu vou falar assim, muito rapidamente sobre isso, mas eu não tenho como deixar de pontuar que você às vezes olha no SAGE, muitos municípios não gastam, não tem execução financeira do dinheiro que está em conta. Porque a escolha política ela sobressai a escolha técnica. Não que elas precisem andar separadas, que elas precisam ser dicotômicas, né? Mas a escolha política ela tem que se valer pela técnica. O gestor ele precisa saber investir o pouco dinheiro que ele tem no SUAS, né? Ele precisa saber como é que ele pode utilizar aquele dinheiro para investir, para garantir uma qualidade de trabalho para o profissional, para ele poder atuar, né? Para poder garantir os mínimos, né? Os mínimos máximos, né? Sociais, né? Os direitos, né? Para os nossos usuários. Acho que assim, esse é um tema longo, é um tema que a gente precisa esmiuçar, que a gente precisa discutir em um outro espaço, mas é um tema importante que a gente precisa pontuar, né, que é a responsabilidade dos entes. Né? O governo federal ainda não...
parece que que ele ainda não enxerga a assistência social com a potência que tem, porque ela tem essa capilaridade. Então, você tem um CRAS em todo o município brasileiro, você tem um sistema que acontece, apesar de respeitar o território, ele acontece parecido em todo o território nacional, né, em todo o Brasil. Tem alcance gigantesco das populações brasileiras, mas ainda não tem um orçamento carimbado para ele, né? Ainda tem essa... e como ele é menos importante, assim, na visão do governo federal, você ainda retira orçamento dele, né? E você só recompõe por conta da pandemia. A gente precisava de investimento para poder atuar melhor, né? Em face à pandemia, não na recomposição. A recomposição para a gente poder trabalhar durante o ano. Trabalhar melhor, com uma rede mais robusta, efetivamente adequada à demanda que se apresenta nos nossos serviços. Falta ainda esse investimento, de fato. Assim. Sim. Então, em face a isso, eu gostaria, assim, só... rapidinho, Mônica, rapidinho. Eu queria, assim, deixar aqui, parabenizar aos profissionais do SUAS, que, assim como o do SUS, estão de frente na luta aí pela garantia dos direitos da população brasileira, não só dos nossos usuários, da população em todo, como se, assim, não tem como a gente não esquecer desse profissional que também está preocupado com a sua saúde, com a saúde da sua família, mesmo assim, está na linha de frente. Assim, parabenizar demais, assim, vocês, e que esses parabéns no futuro virem direitos garantidos enquanto trabalhadores. Então, gente, a gente está no minutinho final e eu quero aproveitar o minutinho final para agradecer a todos que assistiram essa live com a gente, né? Aqueles que vão assistir depois, só se justifica as nossas lives se as psicólogas e psicólogos assistirem ela, né? Participarem junto com a gente. Então, assim, agradecer a todos, agradecer às minhas companheiras de trabalho. A gente já está numa luta aí há alguns anos, é sempre um prazer estar com vocês, né? E dizer que vamos esperar outras lives. Vou terminar com a fala da Vanessa Brito. A Vanessa Brito disse: acho que vamos precisar de outra live, porque o debate sobre os desafios de atuação no SUAS é inesgotável. Parabéns, meninas. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Valeu. Beijo. Beijo, meninas. Beijo, pessoal. Parabéns. Tchau. Obrigada. Obrigada.